Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui e esse daqui será a nossa primeira aula, o estudo 1, sobre o Sermão do Monte. Então, para introduzir esse estudo, vamos pegar nossas Bíblias e abrir em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, vamos orar para começar esse estudo. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante desta linda e maravilhosa declaração com a qual nós iremos, Pai, nos desbravar, com a qual nós iremos, Pai, ir a fundo, conhecer mais da Tua Palavra, Senhor, e que essa Tua Palavra venha tocar em nossos corações, Pai, que venha nos atingir de forma profunda, Pai, e que assim nós possamos, diante da Tua presença, ser aquilo que Tu disse para nós sermos, Pai. Possamos ser Teus filhos, que possamos ser, Pai, súditos do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Certo? Então, a gente se encontra diante, na nossa frente, a gente está se deparando agora com um dos maiores sermões já pregados da história. Uma das maiores declarações já feitas em toda a humanidade, que é o Sermão do Monte. Esse sermão, ele não veio à toa. Esse sermão, ele não veio por um acaso, não veio por qualquer pessoa. Esse sermão é uma das maiores coisas que existe na Bíblia. Então, antes mesmo da gente entrar no Sermão do Monte, é de extrema importância, eu reforço aqui, que é importante entender o seu contexto, o todo, antes mesmo de entrar no Sermão do Monte. E eu sempre vou estar ressaltando aqui que as bases desses estudos, todo, de começo ao fim, serão estudos, como por exemplo do Martin Lloyd, do qual eu estou me baseando aqui como fundamento. Também pregações de outras pessoas, como por exemplo Apóstolo Paulo Júnior, e entre outros autores também, do qual eu pesquiso e vou atrás. E esse será meu fundamento de começo ao fim. Então, uma coisa que o Lloyd ele reforça muito é que a gente precisa estudar antes o todo, antes de ir para o específico. Porque se a gente trabalha só com umas declarações específicas, eu pego um trecho que diz: ame ao próximo, né, como a ti mesmo. Eu pego esse trechinho e não encaixo no contexto, vai ficar distorcido. Vós sois sal da terra. Para que serve o sal? Insípido? Se ele não salga, serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se eu não pego o contexto, isso pode me levar a interpretações erradas, a má interpretações, a falsos entendimentos. Então precisamos antes entender o seu todo para, enfim, trabalhar o específico. E é o que faremos antes de introduzir esse sermão. Então, para começo, vamos começar entendendo um pouco o contexto bíblico. Como assim um contexto bíblico? Nós temos 3 contextos ao todo sobre esse sermão. Temos o contexto bíblico, temos o contexto político e temos o contexto religioso. Então vamos começar pelo contexto bíblico. Contexto bíblico. O sermão se encontra no livro de Mateus, alguns trechos em livros de Lucas, mas o seu principal sermão está no livro de Mateus, que coincidentemente é o primeiro livro do Novo Testamento. E não está ali à toa. Pode-se afirmar que o motivo é que o livro de Mateus ele foi especificamente criado por povo judeu.
Ele foi escrito para esse povo e ele também foi escrito. Ele foi escrito para ligar o Antigo Testamento com o Novo. Como assim? O livro de Mateus, dentre todos os 4 evangelhos, é o livro que mais tem citação do Antigo Testamento. É o livro que mais em seu todo, possui citações dos livros do Antigo Testamento. Então, ele nada mais é do que a conexão do Antigo Testamento com o Novo. É ele quem conecta, é ele quem liga. E é ele quem introduz o Sermão do Monte. E é ele quem possui o Sermão do Monte. Sendo assim, o livro de Mateus, ele é a passagem, a conexão do Antigo Testamento com o Novo. Agora, para entender agora o contexto político. Como assim o contexto político? Para entender um pouco o contexto político, precisamos falar sobre 4 classes e o povo que existiu na época. Que existia o povo de inúmeras regiões e existiam as 4 classes religiosas, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Essas 4 classes e o povo, por si só, todo mundo esperava um líder religioso, militar. Um líder que viesse para instaurar uma nova política, um novo reino terreno. E que ele retirasse Roma do poder e trouxesse glória a Israel. Que Israel ascendesse de novo a partir do Messias, a partir desse movimento que basicamente é político. Esse era o pensamento do povo, esse era o pensamento de todos. Eles queriam e esperavam um Messias político que viesse e instaurasse seu poder aqui na terra e retirasse o poder de Roma. Só que claramente Jesus não veio aqui para isso. Jesus não veio. A gente vê isso, a sua resposta a Pilatos. Quando ele pergunta: você é rei? O que Jesus responde? O meu reino não é deste mundo. Eu não vim instaurar um reino terreno. Eu não vim fazer reformas políticas aqui na terra. Não, eu vim trazer o meu reino. Ao meu reino que não faz parte desta terra, é isto que eu estou introduzindo, é isto que eu estou trazendo diante de vocês. Portanto, eu não vim fazer reformas políticas, eu não vim aqui querer acabar tudo na espada, eu não vim aqui tirar Roma do poder, eu vim instaurar o meu reino, que não é terreno. Então, isso pro povo já foi o que seria uma decepção. Não necessariamente uma decepção, mas foi um choque. No qual a expectativa do povo e de todos foi completamente quebrada com esse sermão. Foi completamente quebrada. E contexto religioso. Contexto religioso ainda aponta mais sobre o político, tem muita semelhança. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, cada um era uma classe política. Os fariseus eram as pessoas que cumpriam a lei. Eram os legalistas, eram aqueles que praticavam, que faziam tais coisas. Esses eram aqueles com a qual ficavam meio que pela responsabilidade da lei, de cumprir a lei, de ser o exemplo para as pessoas. E eles eram o exemplo para as pessoas. O próprio Paulo, ele fala sobre os fariseus que, de fato, é reconhecível o empenho deles em cumprir. Eles acrescentaram mais de 600 leis. Mais de 600 leis. De rituais de purificação, tudo coisas que eles acrescentaram à lei. Então, para eles eram aqueles homens top, eram sinônimo de Messias para o povo. E quem eram os saduceus? Os saduceus já era aquele povo liberalista.
não preciso seguir tudo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eram liberais, eles não precisavam da lei, eles não seguiam a lei. Então, é o povo, enfim, que vive pela graça, como podemos dizer hoje. Eu vivo pela graça, então posso fazer o que eu quiser. E quem eram os essênios? Os essênios eram aqueles que acreditavam que precisavam se destituir do mundo para viver uma conexão com Deus. E é a partir daí que surgiu praticamente os monárquicos, né? Surgiu toda essa religião, surgiu os monges, que eles acreditavam que precisavam se isolar do mundo para se conectar espiritualmente, sair, se destituir, que é as pessoas que acreditam que precisa se afastar do mundo, da tecnologia, das coisas, precisa se afastar de tudo e viver isoladamente, separado. E os zelotes, que já eram aqueles que queriam sangue, em resumo. Achavam que o Messias ia vir para instaurar uma reforma política e iam na força, na garra e na espada derrubar o poder de Roma. Eram os caras da guerra, eram os caras que queriam ver sangue, queriam ver morte, queriam derrubar na espada o governo de Roma. Esses eram os zelotes. Então, imagina agora em um contexto religioso. Eis que chega o Messias e quebra todas essas expectativas. Aí com quem que Jesus mais se identificou? Será que foi com os fariseus, com os saduceus, com os essênios, com os zelotes? Com nenhum. Eis que Jesus chega para os escribas, fariseus e escribas, aqueles que eram um exemplo, aqueles que eram os que obedeciam à lei, que tinham todo aquele zelo. E eis que ele proclama agora: se a sua justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, você nem entrará no reino dos céus. Imagina os escribas e fariseus ouvindo isso. O quê? O que esse homem está falando? Esse homem está dizendo que nós não entraremos no reino, e mais, este homem está dizendo que se as pessoas não forem melhores que nós, elas nem entrarão no reino. Que história é essa? Imagina, Jesus proclama um discurso que vai em completo desacordo com aquilo que os escribas e fariseus acreditavam. Mas, saduceus, imagina, se o sal for insípido, para que serve? Para nada além de ser jogado pelos homens. E ser jogado e pisado pelos homens. Vocês que se dizem ser sal, mas são insípidos, não salgam. Para que vocês servem? Apenas para ser jogado fora. Imagina esse discurso e o impacto que ele causa nas pessoas. Imagina os essênios, no caso, que são os monges. Imagina. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para que serve acender uma lamparina e pôr uma vasilha em cima para tapar a luz? Do que adianta vocês quererem ser luz e vocês se escondem, se isolam, se tampam, se escondem? E os zelotes? Os zelotes? Não. Vai ter sangue. A gente vai retirar o poder. E eis que chega um homem sereno. Paz. Amor. E eis que ele proclama agora: ouvistes o que foi dito? Amai o próximo e odiai o seu inimigo. Mas eu vos digo: amai os seus inimigos. Ore por eles. Faça o bem por eles. Então, peraí. Quer dizer que se a minha justiça não exceder em muita dos fariseus, eu não entro no reino? Quer dizer que eu não posso me isolar do mundo? Quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero? Então quer dizer que eu preciso amar Roma? Que eu preciso amar César? Orar por César? Sim. É isso que Jesus está dizendo.
Então imagina o choque do povo ao se deparar com essa situação, com esse discurso totalmente impactante, com esse discurso completamente renovador, que quebra a expectativa de todos. Então, é a partir disso que nós possuímos agora o que seria o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que uma proclamação que ninguém esperava. Uma proclamação que impactou em muito, não só a geração do período de Jesus, mas até hoje. E não tem nenhuma palavra na Bíblia, não existe nenhum sermão na Bíblia no qual sofre tanta interpretação equivocada quanto o Sermão do Monte. O tanto de interpretação equivocada em relação a esse sermão é muito. Mais interpretações até hoje. Então, vamos tentando esclarecer, né, da melhor forma possível aqui os ensinamentos que Jesus nos trouxe com esse sermão. Agora, vamos falar um pouco sobre o pregador. A gente precisa falar sobre o pregador. Quem é o pregador? A resposta é óbvia. A gente sabe que o pregador é Jesus. Só que a gente precisa realmente compreender quem é o pregador. Por quê? Porque a partir da pregação do pregador é quem vamos conhecer o pregador. E quem era o pregador desse sermão? Não era ninguém menos do que Emanuel. Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, Deus presente. Deus estava ali em carne, pregando esse sermão às pessoas. Era o próprio Deus, Filho. Quer ver isso? Um exemplo são quando os guardas vão buscar Jesus. Aí eles perguntam, quem é Jesus? Jesus responde, eu sou. Ou quando perguntam para ele, quem é você? Eu sou o que sou. A mesma fala lá de Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus, o que eu vou dizer ao povo? Quando perguntarem quem é você, eu sou o que sou. Essa é a fala. Eu sou. Então Jesus está se equiparando aqui a Deus. Ele está dizendo, eu sou. Eu sou o que sou. Então, a partir da personalidade do sermão, a gente conhece a personalidade do pregador. O que esse pregador está pregando? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, imagina esse sermão pregado às pessoas. Um impacto. Como assim? Bem-aventurados os que choram. Você está me dizendo felizes os que choram? Como assim? O que é isso? Bem-aventurados os pobres de espírito. Como assim pobre de espírito? Eu preciso ser pobre de espírito? Não devemos ser ricos de espírito? Que história é essa? Então, o impacto foi muito. O impacto foi muito. Então, ninguém menos do que Emanuel está trazendo a nós essa mensagem linda, maravilhosa, do qual nós precisamos realçar essa importância desse sermão. Jesus, ele vem aqui e pregando esse sermão. Para quê? Ele veio por causa de Moisés. Ele pregou aonde? No monte, sermão do monte. Aonde que Moisés recebeu as leis? No monte. Então ele veio aqui praticamente realçar ou substituir a lei de Moisés. Ele está dizendo, não, aqui ó, agora eu subi no monte, eu morri na cruz e agora vocês possuem a nova lei do reino. E para quem que se aplica esse sermão? Se aplica para ninguém menos do que por todos. Por quê? A gente sabe que a salvação não é por obras, certo? Não é por obras. Não é
somente pela graça, então é pelo quê? Simples. Não é para pecadores. A gente pode pensar, não é para os milênios, não é para os de hoje. O sermão ele foi pregado diretamente aos discípulos e à multidão da época. Ele estava, de certa forma, ali evangelizando todas as classes. Pecadores, não pecadores, líderes religiosos, toda quanto se equivale à humanidade, ele estava pregando a todos. Aos prostitutas, aos ladrões, bandidos e todo tipo de ser. Todas as classes. Então Jesus, ele está dizendo agora, o caminho é estreito. O caminho, ele é estreito. E ele vem agora com esse sermão impactando a todas as classes possíveis. Desde pecadores até líderes religiosos e dos mais altos patentes. Aí, isso nos leva à seguinte pergunta. Para que serve o Sermão do Monte? Para que serve esse sermão? O que tem nesse sermão? Esse sermão é a nova lei de Moisés. O povo de Deus, agora, ele pode participar do seu reino, pode crer. Agora, a gente pode alcançar aquilo que antes nós não poderíamos. Esse sermão, ele quebra uma das principais dificuldades dos dias de hoje, que é a superficialidade das igrejas. Acho que o mal do nosso século, o maior mal do nosso século é a superficialidade. As pessoas não levam a palavra a sério. As pessoas não buscam a palavra a sério. Se a gente leva esse Sermão do Monte a sério, a gente deixa de ser pessoas superficiais e passamos a ser pessoas próximas de Cristo. O nosso objetivo é sermos uma igreja separada. O que tem de gente hoje superficial é impressionante. E não deveria ser assim, pois nós somos os séculos que mais possui facilidade de tudo. Nós temos a palavra nas mãos. Nós temos um livro aqui, nós temos acesso à palavra nas mãos. Conseguimos abrir pelo celular. É muito fácil hoje acessar a palavra do Senhor, muito fácil, é de extrema facilidade, como nunca houve nos últimos séculos inteiros. E ainda assim, somos a geração mais superficial que existiu na palavra do Senhor. Então, o objetivo do Sermão do Monte é nos tornar uma igreja separada. Nós a praticamos porque já somos salvos. Muitas vezes as pessoas elas pensam que o objetivo do sermão é nos guiar por um caminho da salvação. Não é. E é um pensamento totalmente equivocado pensar isso. Não pense que o Sermão do Monte é um meio de instrução que vai te levar para a salvação. Não. O Sermão do Monte, ele é o padrão de vida dos salvos. A pessoa que vive o Sermão do Monte, ela já é salva. Ela ainda não vai alcançar a salvação. Ela ainda não vai ser salva. Ela já é salva. Não é eu vou seguir o que está no Sermão do Monte para, enfim, ser salvo. Nada disso. E sim, eu vivo o Sermão do Monte porque eu já sou salvo. E por eu ser salvo, consequentemente, eu vivo o que está nesse sermão. Portanto, é a partir desse sermão e dos padrões que estão nesse sermão que a gente vai reavaliar a nossa vida e ver, será que eu sou um salvo? Será que eu vivo o que está nesse sermão? Avalie a sua própria vida. Nesse sermão ele está dizendo, ou você é aprovado ou você é reprovado. Ou seja,
Ou você é salvo, ou você não é. Então vamos lá. Eu vou agora dar a vocês 4 motivos para estudar esse sermão. Primeiro motivo: necessidade das obras de Cristo. Praticamente a gente percebe que é impossível cumprir tudo que está escrito nesse sermão. Sabemos que é impossível? Sim. Por quê? Porque são leis espirituais, não são leis terrenas. E por esse motivo, o que Cristo está reaçando aqui para nós: é impossível para vocês fazer o que está aqui sem o meu Espírito, o Espírito Santo. É impossível. Sem a minha obra na sua vida, sem eu agir na sua vida, sem as obras de Cristo na minha vida, na tua vida, na nossa vida, jamais alcançaremos a plenitude, jamais seremos salvos, jamais conseguiremos cumprir o que está escrito aqui neste sermão. Jamais. Precisamos das obras de Cristo nas nossas vidas. Precisamos, necessitamos. E uma das maiores características desse sermão é que ele nos mostra e nos aponta cada vez mais a necessidade dessa obra em nossas vidas. Esse é só o primeiro motivo pelo qual nós devemos estudar esse sermão. Segundo motivo: o sermão vai avaliar a genuinidade da nossa fé. Ou seja, ele vai avaliar se somos salvos ou não. O sal, o que ele faz? Ele conserva e dá sabor. Será que eu conservo e dou sabor? Quais são as propriedades do sal? Aqui, capítulo 5. Misericordioso, justo, limpo de coração, fome e sede de justiça, manso, pobre de espírito, pacificador, perseguido por causa da justiça do seu reino. O que é limpo de coração? Se desvia do mal, luta por santidade, foge do mundo, luta contra a carne, mortifica a carne. Manso, não é cheio de si, é santo, age com mansidão, é humilde de espírito, reconhece a própria natureza. E isso é um exemplo do perfil do verdadeiro cristão. Coisas que os fariseus e os escribas não faziam. Completamente o oposto. O que os escribas e os fariseus não faziam é o que está escrito nesse sermão. É eu ser manso, humilde de espírito, praticar a palavra. Quer ver? Vou pegar mais um exemplo aqui. Um exemplo que é espinho na carne de quase todos nós, inclusive o meu. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Será que eu boto Deus em primeiro lugar na minha vida? Deus é o primeiro lugar na minha vida? Eu já afirmo que na minha vida eu ainda tenho muito esse defeito. E muitos de nós sofremos com esse defeito. Isso daqui é uma espinha na vida do crente. Pôr Deus em primeiro lugar é difícil. E é uma das dificuldades que a maioria dos crentes enfrenta. Então, é a partir desse sermão. É a partir desse sermão. Os crentes são tentados a pecar, tentados a fazer aquilo que não deve, tentados a trair, a adulterar, a matar, a não jejuar, a odiar o seu inimigo. Então, tudo isso, o verdadeiro crente, o que ele faz? Ele põe a leitura em primeiro lugar.
Antes, ele põe o amor de Deus em primeiro lugar. Antes, ele busca primeiramente a Deus e não cede aos desejos do coração, não cede à própria vontade. Antes, em primeiro lugar, ele busca a Deus. Ele não dá para Deus só o resto do dia, os últimos 5 minutos do dia. E esquece dele o resto do dia inteiro. O verdadeiro crente, ele não fica o dia todo reclamando, pecando, xingando, falando mal dos irmãos, falando mal das pessoas, falando palavrão. E de noite vem e ora e dá glória a Deus. Senhor, meu dia foi lindo, maravilhoso, esplêndido, obrigado por mais um dia de vida. Passou o dia inteiro xingando, reclamando, é isso, é aquilo. Reclama do trabalho, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama do patrão, reclama... Não. Mateus 7,20 está dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Tiago 2, versículo 26. Fé sem obras é morta. Então, que a gente entenda que esse sermão ele está avaliando a nossa fé. Está nos testando se realmente somos crentes ou não. Terceiro motivo. Por que estudar esse Sermão do Monte? Porque esse sermão é um dos melhores métodos evangelísticos que já existiu e que existe até hoje. Por quê? Porque a nossa responsabilidade como os cristãos, sendo o sal da terra e luz do mundo, não é cuidar de qualquer coisa. Não é só cuidar de animais, cuidar de objetos, de bens materiais, de dinheiro. É cuidar de almas. Responsabilidade. A gente está falando de algo aqui que é almas. Aí a pergunta: como assim melhor método evangelístico? Como assim? Como é que isso funciona? Muito simples. Como eu ensino e qual é a melhor forma de eu ensinar uma pessoa a viver a palavra de Cristo e levar pessoas a Cristo? Muito simples. Vivendo. A pessoa, ela vê quem eu sou e seguir o meu exemplo. Quer ver um exemplo disso? Tem um exemplo muito legal, que é o exemplo de uma mulher, no qual ela vivia, ela era reclamona, ela era tal coisa e tal, ninguém gostava muito dela. Aí de repente um dia ela vai pra igreja e ela se arrepende. A mulher muda por completo. Mas daí ela voltava pra casa, ela não falava de Cristo com a família. Ela não falava, ela não abria a boca pra nada. Aí o tempo foi se passando, as pessoas começaram a se questionar, os vizinhos, as pessoas começaram a se questionar. O que aconteceu com essa mulher? Ela tá estranha. Até que o vizinho foi pro marido e perguntou: ei, vem cá, o que aconteceu com a tua mulher? Ela tá diferente, mudada. O que aconteceu com ela? Aí o marido: eu também não faço a mínima ideia. Nem eu tô reconhecendo a minha mulher. Essa não foi a mulher com quem eu casei, isso tá estranho. Quem foi que fez isso com você? Aí as pessoas ficam se questionando: quem foi que fez isso com você? Aí, nisso, um momento, o marido começou a frequentar a igreja dela também. E, consequentemente, os filhos também foram junto. E outros irmãos, outros filhos também começaram a ir junto. Por quê? A vida dela foi mudada, ela foi transformada. E ela levou toda a família para Cristo sem abrir a boca. Precisamos compreender. O sal, ele não recebe sabor. Ele dá sabor. Só de encostar. O sal não precisa falar para salgar. E é isso que Cristo está nos dizendo. Precisamos ser luz do mundo. É isso que ele está dizendo. Será que eu, só pela minha vida, pelo meu viver, pelo meu agir, eu levo as pessoas a Cristo? Será que só pelo meu agir, sem abrir a boca, as pessoas se sentem constrangidas, envergonhadas de seus pecados e buscam a Cristo? Só pelo meu agir, pela minha presença?
É isso que Cristo está nos dizendo. É o melhor método evangelístico que existe. O mundo, ele ensina coisas erradas. Ensina as coisas muito erradas. Lucas 12, versículo 15, diz para nós: então lhe disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, é o que ele está dizendo, não somos felizes pelos bens, não somos felizes pelo dinheiro, não somos felizes pelas coisas dessa terra. E sim vivendo aqui, ó, a palavra. O que está escrito aqui. É aqui que eu vou ser feliz. E o último motivo, para finalizar o estudo de hoje, ele mostra o único estilo de vida que agrada a Deus. O estilo de vida que agrada ao Senhor. O estilo de vida que Jesus viveu na íntegra, por completo. É o que traz a nós o batismo de Jesus. A Trindade junto. É o momento onde a gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João 4, versículo 34, ele está dizendo: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Esse é o estilo, é viver como Jesus viveu. Ser como Jesus, se assemelhar a Jesus. Então, como por exemplo, no deserto, Jesus em tudo foi tentado, mas ele venceu. E ele diz a nós: vós também podes vencer a tentação, vigiai e orai. Não desanimem. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Porque eu sou manso de espírito. Porque eu sou manso, eu sou humilde de espírito. Eu choro pelo mundo. Eu tenho fome e sede de justiça. Eu sou misericordioso. Eu sou limpo de coração. Eu sou pacificador. Portanto, sigam meus exemplos. Então, a gente tem aqui os motivos. É o estilo de vida com o qual eu sei se eu sou aprovado ou não. É o caminho da bênção. É o caminho da evangelização. E é o caminho que nos ajuda a vencer o mundo. E isso nos leva à seguinte pergunta: o que significa para nós esse Sermão do Monte? Onde esse Sermão do Monte participa na minha vida? Qual é o seu papel em nosso modo de pensar, em nossas atitudes? Qual é o papel do Sermão do Monte no nosso modo de pensar? Qual é a nossa relação para esse extraordinário sermão, o qual ele ocupa tão proeminente posição nos 3 capítulos do Evangelho de Mateus? O que esse sermão significa para nós? E é assim que nós finalizaremos a aula de hoje. E que a gente possa refletir e que a gente possa, então, entender e reconhecer a importância deste sermão. Graças te damos, Senhor, por tudo que tens feito. Graças te damos por mais uma palavra, Senhor. Graças te damos por falar conosco. Graças te damos, Senhor, por ter deixado para nós essa declaração maravilhosa, Senhor, com a qual nós podemos nos deleitar, Pai. Com a qual nós podemos, enfim, buscar seguir a tua vontade. Viver uma vida a qual agrada a tua perfeita e boa e agradável vontade. Em nome de Jesus, assim te louvamos e te agradecemos. Amém.